Olá, olá, meus amigos de todo o Brasil, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, vou me apresentar aqui rapidamente. Eu sou o professor Valmir Rangel, professor de Direito Administrativo e de outras coisas mais, né? De vez em quando a gente trabalha em alguns outros segmentos, dependendo do concurso, mas para quem me conhece, sabe que eu sou do Direito Administrativo e para você que está me conhecendo agora, eu espero trazer para vocês todos informações pertinentes, relevantes, do direito administrativo na preparação para o concurso aí do INSS, nessa reta final aqui, que é um projeto do curso tutor para todos vocês aí de todo o Brasil. Mando um abraço aqui em especial a todos aqueles que já me conhecem, tanto do mundo virtual quanto do mundo presencial, né, das aulas presenciais, que eu convidei muita gente aí para poder assistir. Bom, qual é a ideia aqui? Nós temos 1 hora, provavelmente vamos passar um pouquinho, né? Mas temos 1 hora para debater, discutir e corrigir 25 enunciados da Banca CESP-UNB que eu selecionei pessoalmente para que a gente venha enfrentar discutindo os temas que seriam mais espinhosos em direito administrativo para a gente fazer a diferença nessa prova. É óbvio que aqui você pode estar assistindo porque você vai fazer o INSS, a grande maioria acredito que está nessa realidade, mas também você pode estar aqui estudando questões ou enunciados CESP-UNB, porque você quer se aprofundar nessa banca, ou então você está estudando apenas para concurso público e está pregando esse gancho aqui para se aprimorar. Serve para todo mundo. Óbvio, o foco é o INSS. Nós colocamos aqui enunciados que estão direcionados ao conteúdo para o conteúdo programático desse concurso. Tá? Então, você acompanhando, eu oriento que você tenha algum material de anotação, que obviamente nós vamos colocar aqui os gabaritos. E eu sempre faço menção, quando é o caso, porque nem sempre é o caso, mas quando é o caso, do dispositivo da Constituição ou de uma lei que é essencial para responder o enunciado CESP-UNB, porque foi elaborado a partir desse dispositivo. Tudo bem? A gente vai bater aqui, em cima dos enunciados, todos os temas de direito administrativo, da matéria direito administrativo. Eu não vou falar de 8.112, não vou falar da parte da ética, a gente vai atacar o conteúdo de direito administrativo. Beleza? Tranquilo? Bom, ainda do ponto de vista de introdução, você deve estar com o material à sua disposição. Eu vou reproduzir aqui o material nos meus slides aqui, a gente vai acompanhando um por um e você vai fazendo as anotações pertinentes. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar aí pelo chat, que tem o nosso amigo Sávio lá, que está na mesa de operações lá, ele vai me passar a sua dúvida, e então a gente vai parar um pouquinho no final, ou mais ou menos no meio, para poder sanear alguma dúvida. Se a gente não der tempo, ou por acaso você não quis fazer pergunta agora, ou dúvida surgiu depois, você pode me encontrar lá no Facebook, né? A grande maioria de vocês que estão aí do outro lado já são frequentadores da minha página. Se não são, quem não é, né, fica convidado lá a acessar minha página, se tirar alguma dúvida, enfim. Tá lá, é Valmir Rangel no Facebook. Então vamos lá, gente, vamos para o que interessa. Eu procurei trazer questões bem atuais, de 2015, mas uma ou outra que eu achei interessante, eu puxei ali de 2014, de 2013, para que a gente possa abranger cada um dos temas que foram cobrados, né, naqueles aspectos que possam ser diferenciadores. A gente vai buscar a diferenciação. Né? No concurso a gente tem que acertar as questões que são fáceis, elas existem, as questões que são de conhecimento médio, para todo mundo que estudou adequadamente vai conseguir responder, e aquelas questões que vão fazer a diferença. Então, a atenção é muito importante, a preparação em todas as matérias é muito importante, mas estar bem preparado para acertar essas questões diferenciadas é que vai tirar a gente do bolo para poder atingir a vaga. Né? E o momento chega. Eu sou do mundo dos concursos, como muitos de vocês sabem. Para os amigos novos, eu sou concurseiro de carteirinha, já passei por alguns cargos e, em tese, pelo menos por enquanto, eu atingi aquilo que eu queria atingir. E a gente está aí nesse mundo de preparação também já há algum tempo como professor. Vamos ao que interessa, não é isso? Olha lá, uma questão de 2015 da Escola Nacional de Administração Pública, ANAP, para analista, para a gente trabalhar aqueles temas que envolvem a organização administrativa, né? Administração direta, indireta, descentralização, desconcentração, enfim. Eu selecionei essa questão para que a gente aborde esse tema. Então vamos lá. A Escola Nacional de Administração Pública, ENAP,
é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado. Isso aqui é uma informação, tá? Uma informação. Então, entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ao MPOG. Então, é da Administração Pública Indireta da União, tá? Esse MPOG é órgão integrante da estrutura administrativa da União. Então, o órgão da administração direta da União. Considerando essas informações, julgue os próximos itens, tá? Vamos analisar os itens a partir da teoria sobre esse tema, também baseada em especial no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, tá? O enunciado número 1, a criação da ENAP constitui típica descentralização de competência por meio de delegação do serviço a um ente colaborador. Olha só, a CESP-UNB ela tem adotado aquela distinção tradicional da doutrina no que tange às formas de descentralização que podem ser feitas para a administração indireta, através de lei específica, onde é uma outorga da titularidade da execução da atividade por uma lei específica, criando uma autarquia ou autorizando a criação das demais entidades, ali previstas no artigo 37, inciso 19. E a delegação de atribuições através de uma concessão, permissão ou uma colaboração através de uma delegação, com prévia licitação nos casos de concessão e permissão de serviços públicos. Então, nesse caso, nós temos uma distinção de formas de descentralização, a chamada descentralização por serviços, quando vai para a administração indireta, e a descentralização negocial por colaboração, no caso da descentralização para a iniciativa privada. Aqui, o enunciado foi considerado errado. Por que errado? Porque, em se tratando de uma descentralização para a administração indireta, até aqui está certinho, seria o caso de outorga por lei específica, tá? E não uma delegação do serviço a um ente colaborador. Isso aqui estaria relacionado com a iniciativa privada, quando o poder público repassa por concessão, permissão, serviço público. Aqui ele fala de serviço. Então seria aquela descentralização negocial, mediante prévia licitação. Então aqui, ó, errado a partir dessa visão diferenciada, está aqui em vermelhinho, errado a partir dessas visões de descentralização. Então é uma descentralização, mas o erro está aqui. É outorga de atividade por lei específica e não delegação de serviço, em se tratando de uma entidade da administração indireta. Ok? Questão 2, ou enunciado 2. A criação de pessoa jurídica de direito privado integrante da administração pública dá-se por meio da inscrição de seus atos constitutivos no registro público competente, desde que haja autorização legal. Bom, a gente sabe que na administração pública indireta nós temos pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado. A autarquia, que é a pessoa jurídica de direito público, esse gênero que é a autarquia, ela é criada por lei. As demais, que ali estão previstas, que é a empresa pública, a sociedade de economia mista e a fundação pública ou a fundação governamental, elas devem ser instituídas a partir de uma autorização prevista em lei e depois a adoção das medidas pertinentes, fixadas lá no direito civil, para a criação de pessoas jurídicas de direito privado, que é basicamente a elaboração de um ato constitutivo, um regimento, um estatuto e o registro em cartório. No caso de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista, é o cartório da junta comercial. Se é uma fundação pública de direito privado, que é o caso, está falando de pessoa jurídica de direito privado, é no cartório do RCPJ, é o Registro Civil de Pessoas Jurídicas. De qualquer forma, se é pessoa jurídica de direito privado, vai ser necessária a autorização prevista em lei, na forma do 3719, depois a elaboração dos atos constitutivos e, posteriormente, o registro em cartório. Tá? Então, essa questão aqui
ela está certinha. Porque só a pessoa jurídica de direito público é criada por lei. Aí seria a autarquia, tá, e as suas diversas espécies, inclusive a fundação pública de direito público. Tudo bem? Então, a criação de pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração pública, dá-se por meio de inscrição de seus atos constitutivos no registro público competente, desde que haja autorização legal. Tranquilo, quem estudou comigo também ciente em relação a essa questão, que não é fácil, uma questão que faz uma diferença. Questão 3. Por meio da técnica denominada desconcentração, poderá o presidente da República, utilizando-se de decreto, criar 2 novos ministérios e repartir entre eles as competências do MP, desde que não haja aumento de despesa. O MP aqui seria isso aqui, não o Ministério Público, tá? Seria o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Bom, esse mecanismo que dá origem à figura dos órgãos públicos internamente, no âmbito de uma determinada entidade da administração, realmente é a desconcentração. Uma entidade, através de lei, se organiza internamente, dando surgimento à figura de órgãos para os quais são definidas certas atribuições para uma melhor prestação de uma certa atividade. É uma política administrativa, uma técnica administrativa, beleza? Mas sempre vai depender de lei. E aqui está falando que o presidente da República faria isso por decreto. Então isso está errado. Ele pode até organizar a administração pública pela via do decreto. Ele pode até organizar a administração pública pela via do decreto. Mas ele não pode criar ou extinguir órgãos, nem aumentar despesas. Tá? Ele também não pode criar cargos. Em certas circunstâncias ele pode extinguir, se tiver vago esse cargo. Então, anota aí, artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal. Beleza? Esse 84.6 é figurinha carimbada. Todas as bancas gostam de utilizar esse dispositivo, porque ali nós temos diversos aspectos que podem ser abordados desse único dispositivo constitucional. E cito também 84, inciso 4, sabe os dois. Para o direito administrativo, pelo menos. Lá em direito constitucional, não sei. Mas em direito administrativo, 84, inciso 4, 84, inciso 6. Tudo bem? Então, essas foram as questões que eu selecionei para que a gente viesse a trabalhar aquela estrutura de organização administrativa. Tá? Aqui falando das maneiras de descentralização, aqui falando da ideia de criação de entidade da administração indireta e aqui falando sobre desconcentração e órgãos públicos. Vamos em frente. Vamos ganhar tempo. Essas questões aqui, elas vão falar do aspecto humano da administração pública, falando um pouquinho de cargos, funções, empregos, etc. Vamos explorar um pouquinho esse tema. É um concurso aí também de 2015, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, inspetor de controle externo, um bom cargo, né? Então vamos lá. Com base nas disposições constitucionais e na jurisprudência do STF, a UNB adora a jurisprudência, a gente tem que ficar sempre atento, a respeito dos servidores públicos, julgue os itens a seguir. Vamos aqui no primeiro, questão, enunciado 4. Funções de confiança e cargos em comissão destinam-se a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Tudo bem. Distinguem-se, entretanto, quanto aos requisitos de seus ocupantes. A função de confiança é destinada exclusivamente a servidor de cargo efetivo. Os cargos em comissão podem ser desempenhados por agentes públicos em caráter precário. Olha, esse tema ele é solucionado a partir da interpretação do artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal. E é fato, para a função de confiança, que também tem que ser criada por lei, segue a mesma linha dos cargos, mas assim como os cargos em comissão estão direcionados à direção, chefia e assessoramento no que tange às suas atribuições, para uma função de confiança só pode ser designada uma pessoa que já é titular de cargo efetivo. Isso está expresso no 37.5. Já no cargo em comissão, nós podemos ter nomeadas pessoas que são titulares de cargo efetivo. Aliás, um percentual definido em lei será obrigatoriamente preenchido dessa maneira.
Mas, em um percentual restante, seria possível a investidura por alguém que não é servidor efetivo, alguém que em tese vem de fora, alguém que não é concursado. Essa pessoa é chamada de ocupante exclusivo de cargo em comissão. Ela é do regime estatutário, ela só vai fazer uma contribuição para o regime geral de previdência social, artigo 40, parágrafo 13. Mas ela é estatutária. Agora, o caráter de vinculação no cargo em comissão é um caráter precário. Por que precário? Porque não se tem a certeza do tempo de permanência. A gente não pode falar em temporário, porque temporário é aquele do 37, inciso 9, que fala da situação excepcional de interesse público. O indivíduo vai celebrar um contrato administrativo com prazo determinado, na forma da lei. Então teríamos o chamado terceiro regime, o regime especial. Então o cargo em comissão a gente não chama de temporário, a gente chama de precário. E, sendo precário, a pessoa não tem certeza do tempo que vai permanecer. É de livre nomeação e exoneração a critério de uma autoridade que tem um cargo à sua disposição. A gente pode falar também que a função de confiança é precária. O indivíduo que está ali, ele também é de livre designação e dispensa a cargo de uma autoridade competente. Essa questão aqui, ela está certinha, tá? Ela se distingue por um dos aspectos, né, de distinção é exatamente esse. A função de confiança é destinada exclusivamente a servidor titular de cargo efetivo e os cargos em comissão podem ser desempenhados por agentes públicos em caráter precário. Particularmente não gostei dessa parte final aqui. Eu gostaria que tivesse mais assim, ó, o cargo em comissão pode ser desempenhado por pessoa que não é servidor efetivo, em caráter precário. Mas mesmo o efetivo, quando vai para o cargo em comissão, ele não tem a certeza do tempo que vai ficar lá. Ele também está na condição de precário, tá? Mas a nossa banca, ela considerou como correto isso aqui, tá? E mesmo as funções de confiança, a gente pode dizer que elas são erradas, tá? A gente pode dizer que elas são precárias também, porque a pessoa não sabe o tempo que vai permanecer ali. Bom, atenção para o artigo 37, então, inciso 5 da Constituição Federal. Enunciado 5. A investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. A pontuação dos títulos, entretanto, deve servir como critério de classificação do candidato, mas não como fator de aprovação ou reprovação. Olha só, realmente os títulos eles não vão interferir na classificação. Na verdade, eles serão um segundo momento do concurso, uma segunda fase, onde aquelas pessoas que apresentarem os títulos previstos no edital vão receber a pontuação respectiva e essa pontuação ela poderá exercer alguma influência na classificação final, considerando que na fase de provas teremos uma classificação. Após a fase da apresentação dos títulos, nós podemos ter uma variação nessa classificação em função da pontuação dos títulos. Agora, eu não posso estabelecer como um requisito de eliminatório ou não, né, um critério de eliminação, a pessoa apresentar ou não títulos. Tá? Esse é o entendimento jurisprudencial. Então, tá certo isso aqui. A pontuação dos títulos, entretanto, deve servir como critério de classificação do candidato, mas não como fator de aprovação ou reprovação. Tem uma crítica no enunciado? Tem, né? Aqui, a investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso de provas ou de provas e títulos. É verdade, mas não é qualquer cargo, é só o cargo efetivo. O cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração. Mas aí é a experiência que a gente tem que ter na hora da prova. Tá? Aqui é apenas uma afirmação, ele não está te questionando nada. Aqui é que é o centro do questionamento. E é por aqui que a gente tem que buscar responder a questão. Tudo bem? Mas enfim, concordo com quem achou isso aqui mal elaborado. Mas a experiência que nos dá esses insights de na hora perceber o que a banca está querendo e marcar de forma correta. Agora, poderia gerar um recurso isso aqui? Acredito que sim e acredito que tenha tido. Mas não foi exitoso esse recurso. Tudo bem? Vamos passar. Questão 6. Limite de idade fixado exclusivamente no edital do concurso público não supre a exigência constitucional de que o requisito seja estabelecido em lei. O que está sendo colocado aqui é o seguinte. É um edital de concurso público que estabeleceu um limite de idade.
seja idade mínima, seja idade máxima. E não há a previsão desse limite na lei. Será que isso seria constitucional? Não, não é. É um entendimento pacífico na jurisprudência sobre o tema, com base no artigo 37.1 da Constituição Federal, que a exigência de idade ela deve estar prevista na lei e ela deve ser reproduzida no edital para que esse requisito ele seja realmente passível de cobrança do candidato para investidura no cargo. Tá? E qualquer requisito que seja estabelecido para investidura no cargo deve estar previsto em lei, porque isso está lá no artigo 37, inciso 1. O acesso aos cargos, empregos e funções públicas se dará aos brasileiros preenchidos os requisitos legais. Quando ali está requisito legal, não é que é um requisito muito maneiro, não. É um requisito previsto na lei. Tá? Isso vale, por exemplo, para a realização de exame psicotécnico na prova do concurso, a realização de exame físico na prova do concurso. Então, tudo deve estar previsto na lei. Tudo bem? Pode ser na lei geral, como a Lei 8.112, lá no artigo 5º, e pode ser nas leis específicas das diversas carreiras, considerando as características próprias de cada uma dessas carreiras. Então, aqui também está certo, tá? 3 questões certas. Aqui não há nenhuma crítica a ser feita, não. É uma linha jurisprudencial respaldada pela Constituição que confirma o nosso enunciado correto. Beleza? Então, certo. Tá com dúvida aí, você pode mandar lá pro meu amigo, tá? Ah, professor, não ficou bom o comentário da questão tal, pode dar uma repassada? A gente dá, beleza? Vamos agora para a próxima questão. Nessa questão eu trouxe um pouquinho de princípio e trouxe um tema bem frequente nos concursos públicos, que é a responsabilidade do servidor. Vamos lá. Nível superior da Telebrás 2015. Julgue os próximos itens acerca dos princípios administrativos e da responsabilidade dos agentes públicos. Enunciado 7. A teoria do órgão, segundo o qual os atos e provimentos administrativos praticados por determinado agente são imputados ao órgão por ele integrado, é reflexo importante do princípio da impessoalidade. Essa questão é desse ano, e se você estudou comigo, você deve lembrar que eu apresentei 3 linhas de interpretação válidas para o princípio da impessoalidade. A primeira é aquela que ser impessoal é buscar a satisfação do interesse público, do fim legal previsto em lei para a prática dos atos, e não utilizar a máquina pública em benefício próprio, de forma preponderante. Tá? A segunda, ser impessoal, refere-se ao tratamento que se dá ao administrado. Se estiverem em mesma condição, devem ser tratados de forma idêntica, isonômica. Então, é impessoalidade pelo lado da isonomia, é impessoalidade pelo lado da igualdade. No primeiro, é impessoalidade pelo lado da finalidade, de interesse público de todos os atos da administração. E essa é a terceira visão, uma visão até mesmo mais constitucionalista do princípio, porque o princípio está na Constituição, os autores de direito constitucional, em especial o José Afonso da Silva, ele coloca essa visão do que é ser impessoal, que é aquela ideia de que o agente ele não está ali enquanto indivíduo, ele está ali, ele e o órgão público no qual ele está lotado, estão ali fazendo presente a instituição, a entidade da qual eles fazem parte. Então, a entidade é que tem personalidade jurídica própria, mas ela atua no cenário jurídico e perante as demais pessoas a partir dos seus órgãos. A União ela não tem uma existência concreta, ela vai atuar a partir dos seus órgãos e dos seus agentes. É a maneira dela atuar. Então, essa é a teoria do órgão. Como o poder público se reporta à sociedade, como ele participa do mundo jurídico. A entidade através do órgão. Então, o órgão faz presente a entidade e os agentes que estão ali atuando. E o que for produzido pelo agente vai repercutir no órgão, na entidade a qual ele está vinculado, ao qual ele, em tese, faz presente. Então, por isso, impessoal, o agente ele não está ali como o cidadão, o indivíduo, ele está ali como alguém fazendo uma instituição presente. E o que ele fizer vai repercutir na responsabilidade do órgão ou da entidade. Tudo bem? Então, isso aqui está certinho. É a terceira linha de interpretação do princípio da impessoalidade que a gente identifica. Beleza? Vamos em frente. 8.
A absolvição de servidor público na esfera administrativa por negativa de autoria de fato que configure simultaneamente falta disciplinar e crime repercute na esfera criminal para afastar a possibilidade de condenação. De novo, a absolvição de servidor público na esfera administrativa, então respondeu o PAD, foi absolvido por negativa de autoria de fato. Deve estar faltando alguma coisa aqui. De autoria ou de fato, que configure simultaneamente falta disciplinar e crime, repercute na esfera criminal para afastar a possibilidade de condenação. É o inverso, né? É o inverso, está errado porque é o inverso. É o artigo 126 lá da Lei 8.112. Quando há uma absolvição na instância penal por um fato que ao mesmo tempo é crime e ilícito administrativo, se essa absolvição é por inexistência de fato do crime ou pela ausência de autoria, ou seja, o fato aconteceu, mas não foi o servidor que está sendo acusado que praticou aquele fato, por uma questão de segurança jurídica, por uma questão de estabilidade das relações jurídicas, a decisão criminal ela prepondera em função de diversos aspectos, tá? Mas enfim, aqui ele está invertendo, ele está dizendo que a responsabilidade administrativa ela vai repercutir na instância criminal. É meio que uma aberração isso. Então, realmente está errado. Só relembrando, tá? Quando que uma decisão na instância penal por um determinado fato repercute nas instâncias civil e administrativa no mesmo sentido, determinando que essas outras instâncias acompanhem a decisão da instância penal. Quando há condenação por aquele fato, tá? Porque o juiz se convenceu, por isso condenou. E quando há absolvição pela inexistência do fato, a ausência de autoria, que é a ideia do juiz que reconhece a inocência do servidor. Ele se convence. Agora, quando ele não se convence, por exemplo, quando a absolvição se dá por indúbio pro réu, por insuficiência de provas, ou conflito de provas, o juiz não se convence, então ele absolve pelo indúbio pro réu. Aí a administração pública pode aplicar as sanções administrativas pertinentes, desde que de forma justificada, reconhecendo que no âmbito administrativo prepondera não o indúbio pro réu, mas a supremacia do interesse público. Então o interesse público está presente. Então o que não é prova suficiente para punir na instância penal, pode ser prova suficiente para punir na instância administrativa. Uma advertência, uma suspensão, enfim. Tá? O tema ele tem diversos contornos, mas os principais são esses que eu coloquei aqui para você no pouco tempo que a gente tem. Beleza? Então tá errado porque eles inverteram a ordem aqui, né? Na verdade, é a absolvição na esfera penal por negativa de autoria e inexistência do fato que configura, ao mesmo tempo, falta disciplinar, vai repercutir na esfera administrativa para afastar a possibilidade de punição administrativa. Tá errado, então. Beleza? Vamos em frente. Vai acompanhando aí. Próximo. Saímos aí para estudo da improbidade administrativa. Improbidade administrativa, artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal e Lei 8429 de 92. A LIA, né? Então, vamos às questões. Acerca dos atos de improbidade administrativa, julgue os itens subsecutivos. 9. A ação visando o ressarcimento de danos causados ao erário por ato de improbidade administrativa prescreve em 5 anos. Eu botei essa questão aqui intencionalmente porque agora no início do ano, em fevereiro, o STF ele julgou uma repercussão geral reconhecendo que os danos cometidos ao patrimônio público eles são imprescritíveis quando decorrentes de atos de improbidade administrativa. Os demais seriam prescritíveis na forma da lei civil. Tá? Então, uma improbidade administrativa que gere dano, as diversas sanções elas vão prescrever no prazo lá do artigo 23, que em tese são 5 anos para quem exerce mandato, cargo em comissão em função de confiança a partir da perda do vínculo, e no prazo previsto para a aplicação da punição de demissão nos respectivos estatutos para os servidores efetivos e para os empregados públicos. É só você dar uma olhadinha lá. Artigo 23 da Lei 8429 de 92. Tá? Então, artigo 23 da Lei 8429 de 92. Ali está o prazo prescricional para as penas inerentes à improbidade administrativa. Porém, em se tratando de dano ao patrimônio, o ressarcimento
dos danos causados ao patrimônio, o prejuízo ao erário que foi caracterizado, ele não se submete à prescrição. Com a aplicação do artigo, anota aí, artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal, que vai afirmar que a lei vai estabelecer os prazos prescricionais para os ilícitos, né, administrativos, ressalvadas as ações de ressarcimento. Ressalvada ali, a interpretação é imprescritível. Então, o cara cometeu improbidade, ele pode se safar a partir da prescrição, mas ele não vai se safar da ação de indenização que o poder público pode promover contra ele para obter o ressarcimento dos prejuízos que foram causados pelo ato de improbidade. Fica atento que é um bom tema, tá? Então tá errado isso aqui, porque não prescreve nada em 5 anos. É imprescritivo, a minha caneta vermelha tá ruim, então eu vou usar a preta. Então tá errado, tá? Aí você anota aí o artigo 37, parágrafo 5º e 4º. Parágrafo 5º da Constituição Federal de 88. Tá? E também olha o artigo 23 da 8429.